E aí, galera, nesta quarta-feira tem Clássico Rei e dessa vez é pela Copa do Nordeste. O Ceará fechou os trabalhos na terça-feira e na terça-feira tivemos a coletiva com o Guilherme Castilho. O meio-campista da equipe do Ceará falou sobre assuntos ligados a esse jogo, que é importantíssimo, além da questão da partida em si ser sempre importante, já por ser Clássico Rei, tem a situação também da classificação para o Ceará chegar à próxima fase dessa Copa do Nordeste. A primeira pergunta para o Castilho foi exatamente sobre isso, o Trovão que fez perguntando sobre a briga pela classificação, e ele falou que existe a necessidade realmente do time chegar lá na frente, do time brigar, do time classificar, da equipe não ficar para trás na Copa do Nordeste. Eu perguntei para ele sobre lições a corrigir da primeira partida e ele deixou claro que tinha uma lição que está na cara de todo mundo: abrir o marcador, como fez com o Fortaleza, ampliar o placar, como fez o 2-0, e tomar uma virada. Essa é uma lição que eles precisam corrigir. E uma outra que a equipe, segundo o Castilho, precisa manter, que é você chegar a estar perdendo o jogo, mas não perder a vontade de ir lá e buscar o resultado, ou seja, não desistir nunca. E foi assim que o Ceará, por exemplo, fez o gol contra o Ferroviário no primeiro jogo, já nos acréscimos. E foi assim que contra o Fortaleza, o Ceará já nos acréscimos evitou a derrota no Campeonato Cearense. Então são lições para corrigir erros, não abrir o placar e dar como vencido, entregando ao adversário uma virada, e continuar fazendo a busca pelo gol, seja em que instante, minuto, segundo for da partida. O Castilho falou em relação a esse assunto. Uma outra pergunta que eu fiz para o Guilherme Castilho foi sobre a classificação na Copa do Nordeste. O Ceará está numa situação de 7ª colocação, apenas 6 pontos, e precisa ficar entre os 4 para classificar. Perguntei para ele como é que eles estavam pensando essas partidas finais em busca dessa classificação para a próxima fase do Nordestão. Danilo, como você falou, a gente está em 7º, né? Só que se a gente for olhar a tabela, eu acho que do 7º para o 2º são 3 pontos ou 2. Então é a diferença de um jogo aí, você consegue tirar isso. A gente sabe que vão ser jogos difíceis, a gente vai fazer de tudo para pontuar. Sob o número de 3, 6, 7, 8 ou 9 pontos, isso aí não é com a gente. A comissão tá bem ligada nisso. O que é passado para a gente, o que a gente sabe que tem que fazer, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir é pontuar o máximo possível, e esse é o nosso objetivo. É realidade, o Guilherme Castilho disse bem, que a diferença é pequena. São um pontinho, o Ceará já estaria ali brigando pela 4ª colocação. 2 pontinhos estaria dentro, 3 pontinhos na 2ª ou brigando pela 2ª posição. 4 pontos a mais pode estar brigando pela liderança. O grande problema é que quando você joga, seus adversários jogam e não jogam entre si, jogam com times do outro grupo. Então não obrigatoriamente vão perder pontos porque não tem confronto direto. E isso é o que mais pode complicar a vida do Ceará nessa parte final de Copa do Nordeste. O Ceará vem jogando muito bem e a maioria das vezes vencendo o Fortaleza em competições, em campeonatos da Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, nas edições da Copa do Nordeste. Mesmo assim, o Mancini já tinha dito sobre isso, o técnico Wagner Mancini, em coletivas anteriores, que cada jogo é uma história totalmente diferente. E o Guilherme Castilho também pensa assim, que isso não dá nenhum favoritismo ao Ceará. Sobre o Trabu, a gente não tem muito conhecimento, então o que a gente vai estar focado é em fazer o resultado no jogo. A gente sabe que um clássico é sempre difícil, mas o mais importante ainda é a gente conseguir a nossa classificação, que é o que a gente está lutando. Outra questão que o Guilherme Castilho focou foi a questão de conseguir pontuação no clássico para se classificar, mas além disso, moral. A equipe vence um Clássico Rei, faltando mais 2 rodadas para terminar a Copa do Nordeste, e isso pode dar moral ao time para a busca da classificação, e essa é
uma realidade. Vamos pensar aqui neste Clássico Rei. O que o Ceará tem e o que o Ceará não tem. Primeiro, Mancini disse que é a força máxima, então podemos esperar um time parecido com o que jogou os últimos 2 clássicos da Paz contra o Ferroviário, porque quando tinha a força máxima foi o que Mancini colocou em campo. Então, principalmente nessa última partida, a gente tem que esperar um time parecido. E aí ficam aquelas perguntas. O Richard saiu com uma torção de tornozelo, joga ou não? A informação que eu tenho é que ele não está vetado para a partida e o departamento médico está fazendo um tratamento intensivo para colocar o Richard à disposição do técnico Wagner Mancini. O que vai acontecer? O Richard estando 100%, certamente ele vai para o jogo. O Richard não estando no 100% é uma decisão dos preparadores de goleiro que fazem os trabalhos específicos, por isso sabem a condição do atleta, do próprio técnico Wagner Mancini. A decisão final nesse sentido é dele, se o Richard concentra ou não, se vai para o jogo ou não, se fica no banco de reservas ou não. Hoje não dá para dizer nesse momento que o Richard está vetado para a partida, porque, como eu disse, o departamento médico está fazendo todo o possível no tratamento intensivo para que o Richard esteja no mínimo à disposição. A gente tem que entender que o Ceará tinha 3 goleiros. O Fernando Miguel fez cirurgia no joelho, só volta no final do ano. O Richard, com essa torção, já seria um segundo jogador fora de combate, o segundo goleiro fora de combate. O terceiro é o Bruno. O quarto goleiro é o César, que é oriundo das categorias de base. A ideia é que o César seja o quarto goleiro para ele aprender nesta temporada e a partir da próxima temporada ele começar a ser utilizado. Como está essa situação onde você perde o Fernando Miguel já de cara, o Richard agora com problema no tornozelo. Se o Richard não puder jogar, o César já vira segundo goleiro. Então, a princípio, a ideia é recuperar o Richard, se der realmente, para no mínimo, ele ser uma opção no banco de reservas para esse Clássico Rei. O Clássico Rei nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Castelão. Mais uma vez o mando é do Fortaleza. É importante dizer que essa questão de mando nos jogos CBF, ela vem de sorteio, então foi pelo sorteio. O Fortaleza é o mandante desse Clássico Rei. Ele será aquele que terá aquele local principal ali do estádio, onde ficam as cabines, inclusive de rádio, mas fica também o setor premium, fica o setor especial. Bem, naquele local só torcida do Fortaleza. E na parte das arquibancadas aí há uma divisão entre torcida do Ceará e torcida do Fortaleza. Então, para esse jogo, é essa a divisão que será feita. Teremos torcida do Ceará sim, mas sócios torcedores também pagarão ingresso, não tem entrada do sócio, porque o mandante é o Fortaleza. Então, nesse Clássico Rei da Copa do Nordeste, será sim o maior número de torcedores, por conta daquela nave, daquela parte principal ser toda para a torcida do Fortaleza. Então, a torcida será maior. O torcedor sempre me pergunta isso: por que aquela parte principal fica para uma torcida só? Quando o Ceará é mandante, só o Ceará; quando o Fortaleza é mandante, só o Fortaleza. É que não tem uma divisão de entradas e saídas, então se torna perigoso. Infelizmente, a gente vive num meio onde alguns torcedores não se assemelham tanto a seres humanos, se assemelham mais a animais irracionais. E há o receio de haver briga na saída. Você imagina uma briga, um pisoteamento de pessoas que não tem nada a ver. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, aquela parte principal só tem entrada e saída para uma torcida, digamos assim. Ela fica toda com o mandante. Nesse caso, nessa partida pela Copa do Nordeste, fica com o Fortaleza. Restante do time do Ceará, acredito que o Ceará tenha a força máxima, com exceção do Facundo Castro. No último boletim médico havia um problema de contusão do jogador, pelo que eu soube, não participou nesses primeiros dias da semana, e duvido muito que ele, de repente, se reabilitando na quarta-feira, dia do jogo, vá para a partida. É uma questão para iniciar uma transição. Então, o Facundo Castro está fora. Além disso, sempre nos boletins, vocês devem ter percebido, tem o Daniel Mazerotti, é um jogador, um atacante, ponta direita, canhoto, das categorias de base. Ele está ali também sem condição de jogar com a equipe do Ceará. Mas não é um atleta que tenha sido muito utilizado, embora eu ache
que esse jogador bem vira, durante essa temporada, acredito ainda, uma opção para o técnico Mancini. Sempre que eu vi, seja no sub, seja no profissional, o Mazzarotti me mostrou que é um jogador com um bom futuro na equipe do Ceará. Mas são eles, ele, Mazzarotti e o Castro principalmente porque foi titular boa parte do ano, embora não tenha convencido até aqui na ponta direita, são os jogadores que estão fora, que não estão à disposição do técnico Wagner Mancini. A questão toda é a classificação, você vê aí, o Ceará na 7ª posição. Tudo bem, 3 pontos elevam o Ceará ali para as primeiras posições. Hoje ele não ficaria em segundo, mas ficaria em terceiro com a pontuação do segundo colocado. O problema é que todos esses outros também vão jogar essa rodada. O Ceará tem mais 2 rodadas, todos os outros vão jogar 2 rodadas. Então o Ceará tem que pontuar o máximo possível para terminar entre os 4 primeiros colocados. E, se possível, pelo menos na 2ª colocação. Primeiro e segundo colocados têm a condição de jogar em casa na próxima fase, nas quartas de final dessa competição, nas quartas de final da Copa do Nordeste. A gente volta, galera, para conversar em outros vídeos. Deixe seu like, não é inscrito? Inscreva-se no canal. Quer sempre participar, ver os nossos vídeos? Dê uma apertadinha aí no nosso sininho, porque ele vai te dar a condição de que você seja um dos primeiros a receber os nossos vídeos. É o sininho das notificações. E quanto a nos vermos, a gente se vê por aí, futebolês, ou então na Jangadeiro Band News FM em 101,7, futebolês, nas nossas redes sociais do futebolês, YouTube, Facebook, Instagram, e também nas nossas redes sociais e aqui no canal, nos nossos vídeos. Um abraço, galera, até lá!